Sermão do Monte, capítulo 13, parte 5, final. Regozijo na tribulação. O galardão celeste na vida desse apóstolo era levado na mais alta conta. Novamente, escreve ele em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. Além disso, na sua segunda epístola a Timóteo, quando Paulo passa em retrospecto a sua vida, ele medita acerca da coroa que por ele esperava, aquela maravilhosa coroa que o próprio bendito Senhor havia de colocar sobre a sua cabeça. Esse é o ensino das Escrituras. Graças a Deus pelo mesmo. Essas coisas foram escritas com o intuito de encorajar-nos. O Evangelho não é alguma mensagem impessoal e desumana. O Evangelho envolve toda essa ideia dos galardões e convém que meditemos no fato. Tenhamos o cuidado de não arquitetar uma filosofia idealista no lugar das Escrituras e seu cristalino ensino. Não obstante, alguém poderia formular uma segunda pergunta: como é possível um galardão desse tipo? Eu pensava que tudo nos é dado mediante a graça, que o ser humano é salvo exclusivamente pela graça. Como é que agora você fala em galardões? A resposta que consta na Bíblia parece ser que os próprios galardões são obtidos mediante a graça divina. Mas isso não significa que mereçamos ou sejamos dignos da salvação. Todavia, parece que Deus simplesmente nos trata como pai. Um pai qualquer diz ao seu filho que quer que ele faça isto ou aquilo, e o dever do menino passa a ser cumprir a ordem do seu progenitor. E o pai acrescenta que se ele agir bem, ganhará uma recompensa. Não é que a criança mereça tal recompensa. Tudo lhe é dado gratuitamente, porquanto tudo é expressão do amor do seu Pai. Por semelhante modo, Deus, em sua graça infinita, por assim dizer, incluiu tudo no pacote, encorajando-nos e enchendo-nos do senso de amor e gratidão. Não é que alguma pessoa venha algum dia a merecer o céu, mas assevero que o ensino sobre os galardões afirma que Deus dá recompensas gratuitas ao seu povo. Poderíamos mesmo atrever-nos a dizer que há distinções entre os galardões, havendo muita diversidade entre eles. Consideremos aquela referência em Lucas 12, onde lemos acerca dos servos que serão castigados com muitos ou poucos açoites. Trata-se de um profundo mistério, mas o seu claro ensino é que os galardões serão uma realidade celestial. Ninguém sentirá qualquer perda ou ganho, mas não obstante, haverá certa diferença. Jamais deveríamos perder de vista o grande galardão, como está em Hebreus, capítulo 10, verso 35. O crente é uma pessoa que sempre deveria viver pensando no final de sua carreira. Não lhe convém fixar os olhos nas coisas visíveis, e sim naquilo que é invisível. Esse foi o segredo dos heróis aludidos em Hebreus 11. Por qual razão Moisés não preferiu continuar sendo filho da filha de Faraó? Porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, como está em Hebreus capítulo 11, verso 25. Ele tinha fixado o olhar no final da sua carreira e contemplava o galardão.
não se quedava a pensar sobre as realidades passageiras da vida terrena. Preferia contemplar a morte e a eternidade. Ele via as coisas que são permanentes e vivia como quem vê aquele que é invisível, como está em Hebreus capítulo 11, verso 27. Foi isso que lhe transmitiu forças para prosseguir. Outro tanto sucedeu igualmente com todos aqueles outros heróis que foram avançando. Escreve Paulo aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, como está em Colossenses capítulo 3, verso 2. Porventura, essa recomendação não nos faz sentir condenados? Não faz parecer insensata toda a nossa constante preocupação com as ninharias desse mundo e tudo o que nele existe? Ora, sabemos perfeitamente bem que tudo isso haverá de desvanecer e desaparecer, mas quão raramente contemplamos aquelas realidades invisíveis? Diz Cristo, porém: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. No que consiste esse galardão? Bem, a verdade é que a Bíblia não revela muita coisa sobre essa verdade, e isso devido a uma ótima razão. Trata-se de uma venta tão gloriosa e admirável que a nossa linguagem humana forçosamente quase obrigada a tratar do seu resplendor. Como você há muito tempo deve ter percebido, a própria linguagem dos homens está poluída. Consideremos o vocábulo amor. Os homens o aviltaram, transmitindo com o mesmo uma falsa impressão. A mesma coisa se dá com muitas outras expressões ou palavras como glória, resplendor, regozijo. Por conseguinte, há um sentido em que a própria Bíblia é impedida de falar-nos sobre o céu, porquanto haveríamos de entendê-la erroneamente. Sem embargo, a Bíblia nos diz algo parecido com o seguinte: havemos de ver o Senhor como Ele é, adorando-o em sua gloriosa presença. Os nossos próprios corpos mortais serão transformados e glorificados, e desconhecerão então qualquer mazela ou enfermidade. Desaparecerão a tristeza e os gemidos, todas as lágrimas serão enxutas, tudo transcorrerá em glória perpétua. Não haverá mais guerras e nem rumores de guerra. Não haverá mais separação, nem infortúnio e nem coisa alguma capaz de arrastar pela lama o ser humano, tornando-o um infeliz, nem mesmo por um segundo. Alegria pura, glória, santidade, pureza e maravilha. Isso é o que está esperando por nós. Esse é o seu destino, bem como o meu, em Jesus Cristo, tão certamente quanto estamos vivos nesse momento. Quão nécios somos por passarmos nosso tempo meditando acerca dessas realidades celestiais. Quanto nos aferramos a este mundo infeliz e desafortunado e deixamos de pensar e meditar sobre aquelas realidades lá do alto. Se somos crentes, então todos estamos caminhando naquela direção para aquela glória e pureza, felicidade e alegria sem iguais. Regozijai-vos e exultai. E quando as pessoas porventura forem grosseiras, cruéis e zombeteiras, ou então quando formos perseguidos, isto é o que deveríamos dizer a nós mesmos: que gente infeliz é essa! Fazem essas coisas porque não conhecem a Cristo e porque também não me compreendem. Se me perseguem, incidentalmente estão provando somente que eu pertenço ao Senhor, que estou indo para a companhia dele para compartilhar desse tão profundo júbilo com ele. Portanto, longe de ficarmos ressentidos e de querermos revidar,
ou de nos sentirmos deprimidos. Tudo isso só nos deveria deixar cônscios de toda a glória que nos espera. Nossa futura alegria é indizível e cheia de glória, mas tudo isso é apenas temporário e passageiro, e coisa alguma é capaz de afetar o futuro celestial. Assim sendo, cumpre-me agradecer a Deus pelo que estou sofrendo, porquanto, conforme Paulo salientou isto, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Quão frequentemente você costuma meditar sobre o céu, rejubilando-se nessa meditação? Isto lhe infunde algum senso de estranheza e temor, como também, por assim dizer, o desejo de evitar tais realidades? Se assim sucede, seja em que grau for, então temo que você terá de confessar-se culpado de estar vivendo em nível espiritual baixo demais. Os pensamentos a respeito do céu deveriam encher-nos de regozijo e exultação. A verdadeira vida cristã assemelha-se à experiência de Paulo, o qual declarou: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Por qual razão? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, como está em Filipenses capítulo 1, verso 23. Pois então haveremos de vê-lo e de ser como ele é. Meditemos mais frequentemente sobre essas realidades, lembrando-nos constantemente de que, se estamos em Cristo, então essas maravilhas estão à nossa espera. Deveríamos anelar por elas acima de qualquer outra coisa. Por conseguinte, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.